Essa viagem para a Argentina mostrou para mim um país que eu não conhecia, muito diferente do que estamos acostumados, como Buenos Aires ou a Patagônia. A região de Salta e Jujuy ajudou a redefinir o que eu pensava da Argentina, um país com raízes coloniais sim, mas com forte influência andina e de origem indígena. E hoje é dia de fazer o nosso último passeio na região de Salta e vamos seguir em direção ao sul, até Cafayate, uma cidade simpática e famosa por seus vinhos, mas vamos descobrir também novas paisagens e lugares que beiram ao inacreditável. Vem comigo descobrir mais dessa Argentina que nem todo mundo conhece. Eu já comentei em vídeos anteriores que todos os passeios saindo de Salta são bem longos. Eles saem cedo da cidade e só retornam pela noite. São 10 a 12 horas ou até mais de passeio a depender do trânsito. Saímos de Salta antes do amanhecer e por ser inverno, o sol não dá as caras antes das 8 da manhã. A guia deste passeio nos buscou no hotel às 7 da manhã e falando nisso, o link para reservar este passeio está na descrição do vídeo ou neste QR Code que está aparecendo na tela. E os links para todos os outros passeios que eu fiz, o hotel onde eu me hospedei, assim como todos os vídeos dessa série também estão na descrição. Antes da primeira parada, passamos por um pequeno vilarejo chamado Alemania, que tem uma história bastante curiosa. Ela surgiu com a construção da ferrovia e tem esse nome pois os funcionários encarregados da construção do ramal seriam alemães, mas também não é uma história oficial. Quando a ferrovia chegou aqui, descobriram que ela não teria mais como avançar em direção ao sul por conta dessas formações rochosas enormes. Assim, o ramal ferroviário foi finalizado aqui. Os trens saindo de Salta chegavam aqui até o fim dos anos 60, quando a linha foi cancelada. A partir disso, a Alemania foi abandonada e virou uma cidade fantasma. E hoje, esse pequeno vilarejo virou uma atração turística. Infelizmente, não entramos na cidade, mas eu gostaria muito de conhecer um dia. A distância de Salta até Cafayate é de cerca de 200 km e sem paradas, a viagem é feita em 4 horas por conta das estradas sinuosas da região. Lembra que eu disse para vocês que todos os passeios saindo de Salta são longos? Mas não desanime, pois vale muito a pena. E já lanço aqui uma pergunta, vocês já fizeram este passeio ou têm vontade de fazer? Deixe aqui embaixo a opinião de vocês nos comentários. Depois de passar por Alemania, seguimos por mais alguns quilômetros magiando o Rio de las Conchas, até a primeira parada do dia. E nós fizemos uma parada aqui no Mirador de las Tres Cruces, na Quebrada de las Conchas, um dos lugares mais bonitos que eu já vi nessa viagem. Olha só que paisagem incrível isso daqui, essa formação geológica vermelha, assim, sensacional. Nós fizemos uma parada anterior para uso de banheiro e para lanche, acabei não mostrando nada porque não tinha nada para mostrar. Depois passamos por Alemania, que eu contei a história dela para vocês agora há pouco, e agora vamos seguir em direção a Cafayate, ou Cafajate, como dizem com sotaque argentino.
E o lugar se chama Mirador de las Tres Cruces porque temos 3 cruzes ali que foram colocados pelos antigos jesuítas que vieram para essa região para catequizar os indígenas, e essas cruzes estão ali até hoje, tá? E aqui nós temos uma vista sensacional dali de cima, olha, daquele mirador também. Vou subir lá agora para mostrar para vocês como é a vista lá de cima. A parada no mirador é de 20 minutos, tempo suficiente para admirar a vista. Só tomem bastante cuidado nesta trilha, pois ela é estreita e escorregadia, e uma queda aqui pode ser fatal, já que caminhamos na beira do abismo. Inclusive, eu não recomendo fazer essa trilha se estiver chovendo, pois como vocês podem ver, não existe nenhum aparato de segurança. Do ponto mais alto, podemos apreciar toda a imensidão da Quebrada de las Conchas, e se você não sabe o que são quebradas, são vales no meio das montanhas cortados por rios, e este aqui é cortado pelo rio de las Conchas. A viagem de Salta até Cafayate é lindíssima, e se você tiver um tempo a mais disponível, recomendo alugar um carro para fazer o trajeto com mais calma, parando ao longo do caminho, pois vale muito a pena. E chegamos a Cafayate, conhecida como a terra do vinho de altura. É um dos principais polos produtores de vinho do país, especialmente famoso pela produção dos torrontés, um vinho branco aromático que só atinge a sua máxima expressão aqui, nessa região. Além de ser um destino enoturístico, Cafayate é daquelas cidades tranquilas. Aqui vivem cerca de 12 mil pessoas, e a primeira parada foi por volta do meio-dia, em uma vinícola para uma degustação. Bom, aqui em Cafayate nós vamos fazer agora a visita a uma vinícola, essa aqui atrás, La Vasija Secreta. Tem mais ou menos uns 40 minutos de permanência aqui para fazer uma degustação, né, conhecer a vinícola, e depois nós vamos seguir para o almoço. Bom, falando sobre o passeio até aqui, gente, de Salta até aqui é longe, foram 4 horas e meia de viagem até aqui. Somando as paradinhas que nós fizemos no caminho, deu umas 5 horas e 20 mais ou menos. Então assim, uma coisa que vocês precisam ter em mente é que todos os passeios aqui são assim, demorados, é passeio de um dia inteiro. Então, é um passeio por dia, não dá para fazer mais de uma coisa por dia não, tá? Sobre a visita, é super rápida, não leva nem 5 minutos passando pelas salas dos barris até chegar ao lugar onde fazemos a degustação do famoso torrontés branco. Então, se você está esperando um super tour por uma vinícola para entender o processo de produção de um vinho, não é exatamente isso que eles oferecem. Retiren las copitas servidas, degusten el vino blanco y conserven las copas porque en la misma yo les tengo que servir después los otros vinos. Si ustedes quieren descartar, tomar agua o enjuagar las copas, aquí están habilitadas las piletitas. Acérquense, retiren las copitas, degusten tranquilos. Antes de degustar no se olviden de brindar.
Salud para todos y que tengan un buen viaje. Adelante, sigan disfrutando. Mas é bom? Sim, é muito bom. E o preço também é. O vinho mais barato custa 5 mil pesos, apenas 20 reais. E o mais caro custa 15 mil pesos, cerca de 60 reais a garrafa. Para quem diz que a Argentina está extremamente cara, recomendo vir para o norte do país, já que Patagônia, por exemplo, sempre foi mais cara que o resto da Argentina. Saímos da vinícola para almoçar em um restaurante bem simpático no centrinho da cidade. Bom, o restaurante se chama Puskno, fica bem aqui na pracinha de Cafayate. Tô com o Calafate na cabeça. E aí eu pedi de entrada uma empanada de carne, 1.300 pesos. Pedimos uma água também. De prato principal eu pedi a terrina de cabrito, 15 mil pesos. E eu pedi também uma taça de vinho, que não tem o preço aqui, só tem o preço da garrafa. Primeiro veio essa entradinha aqui de cortesia, queijo, tomatinho e o molho pesto e esses grãos. Em seguida, a empanada que eu tinha pedido de entrada estava absolutamente deliciosa. Vou confessar para vocês que eu vou sentir falta disso daqui em São Paulo. Por mais que a gente encontre empanadas em São Paulo, nunca é igual. E aí veio o prato principal, um tanto quanto estranho, para dizer o mínimo. Parece o assassinato do palhaço. Tudo desconstruído. Bom, importante se estiver bom, né? E apesar da aparência estranha, sim, estava delicioso. O cabrito estava maravilhoso, desmanchando. E para finalizar, um flan que estava bem gostoso, com morangos e uma generosa colherada de doce de leite por cima. E o total da conta foi de 42.300 pesos para duas pessoas, cerca de 169 reais, ou seja, 85 reais por pessoa. E vocês, o que acharam deste preço? Deixa aqui embaixo nos comentários. E essa aqui é a pracinha de Cafayate, né? Como eles dizem. Hoje é dia 9 de julho de 2025. É dia da independência daqui da Argentina, então tá tudo cheio de bandeirinha azul e branco por todos os lugares, algumas festividades, celebrações. E depois de almoçar, vamos voltar para o micro-ônibus e seguir o nosso passeio. E aí é o seguinte, vamos fazer algumas paradas no retorno agora para Salta, para visitar uns lugares muito legais aqui na região de Cafayate. E aqui ao redor da praça tem vários restaurantes, a gente comeu em um desses aqui, comida muito boa. E agora, com a capivara alimentada e o buchinho cheio, de volta para a van. A primeira parada depois de Cafayate é nessa formação que eles chamam de Titanic. Vocês conseguem ver alguma semelhança com um imenso navio transatlântico? Eu pelo menos consegui. Em seguida, fomos até um dos lugares que eu mais queria conhecer nessa viagem, o anfiteatro. Uma das formações rochosas mais impressionantes da Quebrada de las Conchas, a cerca de 15 quilômetros de Cafayate. O anfiteatro é uma enorme cavidade natural em forma semicircular, com paredes de arenito vermelho que chegam a quase 20 metros de altura.
E tem esse nome já que a sua acústica é considerada perfeita, já que qualquer som ecoa de maneira impressionante e totalmente regular dentro da formação. Por isso é bem comum que músicos locais toquem instrumentos andinos aqui dentro. Certamente uma das formações mais bonitas que a gente já viu nessa viagem. Gente, olha que coisa incrível isso. E ao lado do anfiteatro fica a Garganta do Diabo, outro grande cartão postal da região de Cafayate, e também parada obrigatória para quem percorre a Rota Nacional 68 entre Cafayate e Salta. Fazer o passeio de um dia de Salta até Cafayate, conhecendo essas formações naturais impressionantes, foi a maneira mais perfeita de encerrar essa viagem, cheia de significados e que, como eu disse, ajudou a redefinir o que eu pensava da Argentina. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Voo na Janela, siga o canal caso ainda não sigam, e até o próximo vídeo.